O TSE, ele já sabe quem filiou Flávio Bolsonaro ao partido Missão. O que queremos saber é qual é o nome dessa pessoa, quem desfiliou o Flávio do PL. E precisamos descobrir quem foi o mandante. Uma filiação partidária de um candidato à presidência da República, ela foi alterada dentro do sistema eleitoral. O TSE identificou o problema, suspendeu temporariamente novas filiações e agora existe uma investigação para descobrir quem utilizou as credenciais. Se você não está por dentro ainda, ontem, quinta-feira, dia 13, que coincidência, né? Dia 13/8, saiu uma informação que Flávio Bolsonaro ele estava afiliado ao Partido Missão e por conta disso ele não iria conseguir formalizar a sua candidatura pelo PL a presidente do Brasil. No entanto, todos nós sabemos que Flávio Bolsonaro ele está afiliado ao partido PL desde 2021. Meu amigo, isso é muito sério. Mas tem uma pergunta que está dominando os comentários na internet. Quem foi o mandante? Quem mandou fazer isso? E agora nós vamos entender esse caso. Vamos reagir aqui ao vídeo do Dr. Deltan Dallagnol. Atenção, porque descobriram o culpado pela fraude contra o Flávio Bolsonaro e eu vou te mostrar agora qual que foi a decisão radical que o TSE adotou depois de identificar a vulnerabilidade do seu sistema de registro de filiações a fraudes. Gente, o Tribunal Superior Eleitoral acabou de desligar da tomada o processamento de novas filiações partidárias no Brasil inteiro. É uma decisão radical, sem precedente que eu me lembre, que foi tomada a um dia do prazo final do registro das candidaturas. E ela foi tomada porque as autoridades já sabem de onde que partiu a fraude que quase derrubou a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência. Lê aqui comigo o que saiu no Caio Junqueira, na CNN Brasil. Autoridades informaram ao PL, o Partido Liberal, que o nome identificado como autor da filiação do Flávio Bolsonaro ao Partido Missão é um filiado do Missão com função diretiva na legenda. Também foram identificados o local de acesso, o log e o horário. É exatamente aqui que começa a ficar sério. Primeiro, ele é filiado ao partido Missão. Segundo as informações apresentadas, não estamos falando simplesmente de um hacker que invadiu um sistema de fora. As informações, elas estão divulgando que o uso indevido da credencial que ocorreu. Então, existe uma pergunta que precisa ser respondida. Quem tinha essas credenciais? Como elas foram utilizadas? Quem realizou o acesso? E principalmente, meu amigo, foi uma iniciativa individual ou foi alguém que deu uma ordem? Eu quero entender isso. Eu creio que você também quer entender isso. Então, precisa ter uma investigação. Ou seja, não foi um hacker adolescente, não foi invasão de fora, a suspeita recai sobre alguém de dentro do Partido Missão, com cargo de direção, alguém importante, alguém que tinha a chave da porta. E as autoridades, elas não descobriram só o nome, não. Elas descobriram o local do acesso, o log, a identificação de quem logou e a hora exata em que o cadastro foi feito. Esse nome, ele já está com a Polícia Federal, com a Procuradoria-Geral da República, e o crime apontado é do artigo 313-A do Código Penal, que é o crime de inserção de dados falsos em um sistema de informações com uma pena criminal de 2 a 12 anos de prisão. Agora, muita calma nessa parte. Porque se houve realmente um crime, quem for o responsável, ele precisa ser investigado e comprovado a prática criminosa. Ele deverá responder dentro da lei. Por mais que a sua opinião ela seja de esquerda ou de direita, nós temos que investigar e essa pessoa precisa responder pelos atos dela. E tem mais. Nós precisamos separar outra coisa. Suspeita não é condenação. Não podemos apontar uma pessoa como culpada antes da investigação terminar. Ou seja, antes da investigação terminar, não podemos apontar o dedo para ninguém. O que podemos fazer é cobrar uma investigação séria, transparente e punição para quem eventualmente tiver cometido esse crime. Omissão nega. O partido afirma que também foi vítima, diz que tentou cancelar a filiação no mesmo dia e que o TSE recusou. As autoridades ainda vão apurar se foi essa pessoa que digitou ou se usaram os dados dela para o acesso. Se foi um terceiro que pegou os dados dessa pessoa que tem um cargo de direção e sem ela saber de modo fraudulento pegou e fraudou o sistema. Gente, isso aqui é a cara do Missão. É a cara de molecagem. Vamos esperar a apuração, mas tem toda a cara e jeito deles. Só que isso é crime. E mais, o TSE já cravou uma coisa por escrito, e é a frase mais importante de toda essa história. Olha aqui a nota do próprio tribunal. A filiação de Flávio Bolsonaro ao Partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém que possui as credenciais da legenda para efetuar filiações. Rapaz, isso aqui é sério demais. E essa talvez seja a informação mais importante de todo esse caso. Porque o próprio tribunal, o TSE, ele está falando que foi uso indevido da ferramenta por alguém que possuía as credenciais da legenda. Então, eu tenho que fazer uma pergunta. Como esse tipo de acesso ele era protegido? Porque quando estamos falando de um sistema ligado ao processo eleitoral, ou seja, tem que haver segurança e não pode ser tratado como um mero detalhe. Ou seja, se existe uma vulnerabilidade, ela precisa ser identificada e corrigida. E não foi só um caso, não. E é isso que explica a decisão radical do TSE.
O TSE identificou uma tentativa de mexer também na filiação do Lula, que não chegou a ser concluída, e mandou investigar tentativas envolvendo outros candidatos à presidência. Meu amigo, aqui o caso ele fica maior, porque segundo o relato, não teria apenas uma situação envolvendo o Flávio Bolsonaro. Também tem uma situação envolvendo o presidente Lula. E parece que ainda há outras pessoas que deverão aparecer na investigação. Então a pergunta ela deixa de ser apenas quem tentou alterar a filiação do Flávio e passa a ser quantas tentativas aconteceram e qual era exatamente a vulnerabilidade desse sistema. E foi aí que a corte puxou o fio da tomada e suspendeu tudo, com uma medida de segurança, enquanto a investigação corre. Presta atenção que no tamanho disso, há 2 dias do início oficial da campanha, o tribunal que organiza a eleição descobriu que o sistema que define qual partido que é o seu pode ser operado, pode ser fraudado de dentro, por quem tem uma senha, contra o candidato que quisesse. O sistema de filiações que registra a qual partido você está vinculado pode ser fraudado e a tua filiação pode ser alterada. Aí o Nunes Marques agiu rápido, restabeleceu a filiação do Flávio ao PL, a candidatura está de pé e adotou providências emergenciais urgentes para resolver esse problema. Beleza. Tem um ponto importante que a gente precisa tocar. Eu não sei se você viu o vídeo do TSE falando que as urnas elas são invioláveis. E agora eu quero fazer uma ressalva importante. Eu não vou dizer aqui que esse caso ele prova que há fraudes nas urnas. Porque realmente não prova nada. Porque são sistemas e processos diferentes. Mas existe uma pergunta perfeitamente legítima que o eleitor brasileiro ele pode fazer. Se for encontrada uma vulnerabilidade em um sistema relacionado ao processo eleitoral, quais medidas estão sendo tomadas para garantir que outros sistemas ligados à política elas estejam devidamente protegidas? E essa pergunta não é você que vai me responder. Essa pergunta quem tem que me responder é o TSE, é o governo. Porque eles falam tanto que as urnas elas são invioláveis. Esses dias, até a carteira mais segura de Bitcoin ela foi hackeada. Imagine o que podem fazer com as urnas, entende? Mas a pergunta que fica é, o que teria acontecido se ninguém tivesse percebido a tempo? O ponto que ele tocou ali foi interessante. E essa, para mim, é uma questão que gera um conflito enorme. Porque o que teria acontecido se ninguém tivesse percebido isso a tempo? Porque, se eu não me engano, amanhã é sábado, é o último dia para o Flávio Bolsonaro ele se candidatar, para ele confirmar que ele quer concorrer a presidente. Quantas outras tentativas podem ter acontecido sem que ninguém soubesse e sem que ninguém percebesse? E é por isso que a investigação ela precisa ir até o fim. Não basta descobrir que houve um problema. É preciso descobrir quem fez, como fez, por que ele fez e se existiu alguém por trás. Mas eu preciso saber agora a sua opinião. Você acha que isso pode ter sido uma ação isolada? Será uma pessoa que estava revoltada ou então uma pessoa que achou que isso daria certo? Ou achou que iria atrapalhar o Flávio Bolsonaro? Ou você acha que a investigação ela precisa descobrir se existiu alguém por trás dando um suporte a essa outra pessoa que tinha credencial? E tem algo mais importante que todos nós queremos saber. Você acha que o TSE ele deve tornar público, depois da investigação, o nome da pessoa que fez isso? E exatamente qual foi a vulnerabilidade encontrada no sistema para eles chegarem a essa situação, a esse caso? Meu amigo, se você quer acompanhar esse caso conforme novas informações forem aparecendo, se inscreva lá no canal do Dr. Elton Dallagnol e vamos continuar aqui. Só vou botar aqui para deixar aqui assim. Beleza. Se inscreva aqui no canal, acompanhe os próximos vídeos e posso te falar uma parada. Compartilhe com todos os seus amigos, beleza?